Olá, pessoal. Nós somos o grupo Transversos, pesquisadores de arte e criatividade. Você se acha criativo? Não. Mas você sabe o que é criatividade? Estamos aqui para mostrar o que é ser criativo, que você é criativo e pode ter ainda mais criatividade. Acha que não? Vem que eu te mostro. Olá, gente, eu sou a Letícia. E eu sou o Ítalo. Quantas vezes você se vê diante de algum problema e pensa assim, ó, ai, que pena que eu não sou como aquela pessoa que fala muito bem, ou então, ai, como que eu não sou com aquele outro que escreve um texto tão bonito, ou ainda aquele que resolve um problema que racha a bacuca de todo mundo. Basicamente, você está pensando que gostaria de ser mais criativo, porque acha que não tem essa capacidade. Aqui começa a primeira coisa que precisamos mudar. Você pensa que tem ou não tem capacidade? Somos levados a acreditar, segundo o senso comum, que a criatividade é uma coisa que os outros têm e nós não. As pessoas são brilhantes, mas nós somos incapazes de fazer coisas incríveis como elas. Isso se deve à maneira com que pensamos a origem da criatividade. De onde vem a criatividade? É comum pensarmos que isso é um atributo divino, de figuras mitológicas, de deuses. Sim, é como se Deus tocasse na sua cabeça, né? E te abençoasse com o dom da criatividade. Ou de repente, você não acredita em Deus, mas acredita que algumas pessoas nascem como gênios. Aqui, nós não estamos tão distantes da situação anterior. Ao invés de acreditar em uma força superior, acreditamos na genética, agindo como uma força superior que determina quem é criativo e quem não é. Sim, e se nós fizéssemos como no ditado? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Se a criatividade estivesse relacionada com a loucura? A situação não muda muito. Uma pessoa maluca não se responsabiliza por aquilo que faz. É como pensar que a criatividade funciona ao acaso. Ela simplesmente acontece de modo inesperado, sem qualquer controle. Afinal, de onde vem essa tal criatividade? A criatividade, ela pode estar relacionada com tudo isso que comentamos aqui, dependendo do enfoque que você quer dar. O problema é que todas essas coisas, Deus, genética, acaso, nos faz pensar que ser criativo é algo que não depende de nós. A criatividade tem que ser vista como uma prática, algo que está relacionado com os nossos hábitos e ações. Sim, isso significa que as nossas atitudes fazem toda a diferença para criar alguma coisa. Não precisamos ficar esperando que uma ideia simplesmente surja do nada. Criamos condições para que isso possa acontecer de modo mais frequente. Pablo Picasso dizia que nunca sabia quando a inspiração ia aparecer. Por isso, ele pintava todos os dias. Quando ela viesse, estaria preparado para criar. Tá, mas ainda não dissemos o que é criatividade. O que é criatividade? É muito fácil. Criatividade é a qualidade de ser criativo. Pronto, está respondido. Tchau, pessoal. Não, peraí, tudo bem. Tá, criatividade é a qualidade de ser criativo. Mas o que é ser criativo? Ah, sim. Verdade. Ser criativo é ser capaz de criar. Tá certo, tá, ok. Mas e o que é criar? Uma boa pergunta. Criar é uma palavra que tem muitos significados. Sim, no dicionário, criar significa dar princípio, dar existência, dar início, produzir, inventar, cultivar, tratar, gerar, causar, nutrir. Na origem da palavra, no latim, criar tem outro significado especial. Criar também significa elevar. Isso é muito importante, porque você só pode elevar alguma coisa, aumentá-la, né, se ela já existe. O processo de criar alguma coisa só pode tomar lugar porque já está conectado com a nossa prática diária.
Todos temos a capacidade de trazer algo novo se ampliamos nossa percepção sobre nossas próprias atitudes. Temos que usar uma metáfora orgânica. Nós somos como a semente que, quando é bem nutrida pelo solo, pela água, pelo sol, ela vai progressivamente se transformando em uma planta. Toda semente carrega em si a árvore em potencial. É isso? Como a árvore que vemos, já foi semente no passado. Olhamos para as ideias realizadas e não nos damos conta que elas já foram como as sementes, pequenas e carentes de energia. O jardineiro, paciente, se encarregou de preparar tudo para que pudesse crescer e tomar o seu devido espaço. Bom, falamos sobre o que é criar, mas ainda não demos um conceito de criatividade. Vamos ser bastante originais e ver o que o Wikipédia diz que é criatividade. Criatividade é o processo mental e social de geração de novas ideias. Pronto. Tá. Ok, para mostrar que nós não somos tão preguiçosos para pegar o conceito só da Wikipédia, eu gostaria de colocar em palavras mais bonitas. Então, criatividade é o processo psicossocial de gerar novas ideias com valor e de modo sustentável. Então vamos descomplicar olhando cada parte e vendo o que ela envolve. Por exemplo, é um processo. Isso é importante, pois estamos dizendo que ser criativo envolve uma série de etapas e não um acontecimento fechado, que surge de repente nas nossas cabeças. Precisa se desenvolver no tempo. E da mesma forma, quando eu falo que é psicossocial, eu tô dizendo que ele tem um caráter intelectual e individual, como se acontecesse dentro da nossa cabeça. No entanto, ele não fica restrito dentro de nós. Também é social, ou seja, ele precisa ser compartilhado. Uma pessoa que cria algo está em interdependência com o seu ambiente e os seus semelhantes. Por exemplo, Louis Pasteur não descobriu a cura para a raiva sozinho, mas com seus assistentes que eram orientados por ele. Uma descoberta dificilmente é algo isolado a uma única pessoa. Bom, talvez o ponto mais importante seja que é um processo que cria ideias. Mas o que são ideias? Uma ideia é como uma lâmpada que se ilumina. Sim, mas isso explica muito pouco ainda. O mais comum é imaginarmos que uma ideia é uma coisa abstrata, teórica, que surge na nossa cabeça. E na verdade, uma ideia é bem mais do que isso. Uma ideia é uma forma. Como assim uma forma? Aquilo que o filósofo Platão chamava de eidos. Eu quero dizer que um pensamento ele não surge do vazio, mas dos limites que vivemos. Uma ideia é uma maneira específica de responder a uma situação. Ela é uma forma de dar sentido a um problema. Isso quer dizer que uma ideia, ela não é somente uma coisa abstrata que surge de dentro de nós. Ela tem uma utilidade prática, ela é uma interação com o mundo. Dá um exemplo. Quando você vai fazer pipoca, aí percebe que não tem mais óleo. Não quer sair pra comprar, tá com muito desejo e de repente você se lembra que o óleo ajuda a estourar a pipoca, porque é uma gordura. Então, substitui o óleo por margarina, manteiga ou banha, sei lá. A sua ideia não veio do nada, ela surgiu da união dos seus conhecimentos de experiências passadas. Mas não basta somente ser uma ideia, não é? Tem que ter alguma novidade nela. Isso mesmo, é fundamental que a ideia agregue alguma coisa original, para que ela se diferencie das demais. É bom lembrar que a ideia não precisa ser absolutamente original. Ela tem que ser nova no contexto em que ela é necessária. Sim, um smartphone com novas funcionalidades acaba trazendo algo de original, embora a sua estrutura geral já seja bem conhecida. Outra coisa importante é que essa ideia nova precisa ter algum valor. Ela precisa se destacar do seu contexto. Sim, como a ideia de uma invenção que fizeram tempos atrás. A pessoa fez um capacete que leva um papel higiênico. Para usar isso, a pessoa
Tem que estar muito gripada. Se eu sou alérgica a isso, poderia parecer uma boa ideia, mas veja todo o trabalho de carregar esse trambolho na cabeça, né? Continua sendo bem mais fácil ter um lencinho na bolsa. A ideia foi original, mas original demais. Ela não tem impacto para substituir o que se fazia antes dela. E você ainda mencionou a sustentabilidade. Sim, uma palavra que está muito na moda e diz respeito a todos nós. Ser sustentável significa que podemos usar a ideia de forma que seu desgaste seja o mínimo possível. Basicamente quer dizer que é uma ideia que pode ser repetida sem causar danos. O estudioso da criatividade, Charles Watson, tem um exemplo maravilhoso. Uma senhora tinha tanto medo de deixar o ferro de passar roupa ligado que levava o ferro dentro da bolsa quando saía de casa. Ela resolvia o problema, definitivamente. Mas o preço disso para ela era muito caro, tendo que carregar um peso daqueles na bolsa. Da mesma forma, são algumas saídas econômicas e sociais para certos problemas. Eles podem resolver um problema imediato, mas se não forem bem pensados, eles podem causar mais problema no futuro. Por isso, a sustentabilidade é muito importante. Mas agora temos que falar de outra coisa. O que a criatividade tem a ver conosco? Para que serve a criatividade? O que todo mundo pensa quando lembra de criatividade? O mais comum é associar com algum evento artístico ou alguma arte. Chamamos uma pessoa de criativa porque sabe tocar uma música, escrever um poema ou desenhar uma caricatura. De fato, tudo isso é criativo. Pensemos em uma sonata do Mozart, um poema do Drummond ou um quadro do Salvador Dalí. Todos eles partiram de objetos bem concretos para fazerem as suas obras. Notas musicais, palavras e tinta. Cada um manipulou para fazer algo único e entrar na história da cultura. Mas não pensa que isso encerra o assunto de ser criativo. Como vimos antes, a criatividade pode estar presente em todas as áreas da sua vida. Se uma das bases da criatividade é ter ideias, qualquer área pode ser agraciada como criativa. Que tal a ciência? Ela parece bem difícil de ser criativa, com todas aquelas fórmulas e métodos tão fechados. Se olharmos para a história da ciência, vamos ver como muitas das descobertas foram extremamente criativas. Temos pessoas importantes como o matemático Henri Poincaré, a química Marie Curie e o físico Albert Einstein. Para fazer uma descoberta científica é preciso uma mente aberta à inovação, com um olhar amplo que aceite as transformações, uma espécie de intuição ligada à racionalidade. Para descobrir é preciso sair das formas usuais de pensar. Isso é a criatividade. E se pensarmos na área dos negócios, dentro do mundo corporativo, existe espaço para a criatividade? Tem muito espaço. Na verdade, a cultura empresarial precisa constantemente de conhecimentos interpessoais desenvolvidos para os trabalhos em equipe. A criatividade emerge como um músculo que precisa ser exercitado constantemente. A professora americana da Harvard Business School, Teresa Amabile, diz que a criatividade é o coração de todos os negócios. Empreendedorismo exige a capacidade de lidar com o novo e suas adversidades. Apenas com a criatividade conseguimos desenvolver as inovações necessárias para perseverar. E na política e vida pública, será que temos lugar para a criatividade? A criação de políticas públicas e a resolução de conflitos sociais exigem a habilidade de encontrar soluções que satisfaçam a sociedade. Como resolver o problema dos conflitos entre os grupos? A discriminação das minorias, a segurança da população, a educação em todos os níveis? Somente com o pensamento criativo se pode perceber os problemas e desenvolver ideias que possam tornar a vida em sociedade mais orgânica e feliz para o exercício da cidadania. Sem falar do campo da economia criativa, que expande cada vez mais. E na vida cotidiana?
Será que não usamos a criatividade nas nossas tarefas mais banais? Sempre que a gente resolve um problema para o qual não temos a resposta habitual, estamos lidando com a criatividade. Não temos dinheiro para pagar uma fantasia cara, mas sabemos costurar. Inventamos a nossa própria fantasia. Sim, não faltam sites, vídeos com dicas de decorações criativas e baratas para as casas. Sempre que temos um pequeno problema em casa e conseguimos resolvê-lo de maneira satisfatória com as condições que temos, estamos sendo criativos. Sim, como quando falta água no vaso sanitário e a gente usa um balde de água para descarregar, né? Quem nunca? Como se vê, a criatividade tem algo de inerente em todos nós, pois está presente em tudo aquilo que fazemos, em cada pequena ou grande atividade humana. E como comentamos antes, podemos desenvolver essa habilidade de maneira técnica e metódica, se soubermos refletir sobre as nossas ações. Porém, não podemos ficar aqui sem dar uma dica para você, para que você possa experimentar esse processo. Uma dica para ser criativo. Tadã! Antes de finalizar este vídeo, podemos dar uma pequena dica, apenas para te instigar a pesquisar a própria criatividade. Sempre que você estiver em situações de estresse e tiver um problema para resolver, simplesmente pare e olhe para a sua situação. Você provavelmente já ouviu esse tipo de conselho e talvez desacredite dele. No entanto, peço que tente novamente. Faça como a Letícia disse. O ato de quebrar a linha de ansiedade que te conecta ao problema e respirar fundo te permite um momento de distanciamento. A criatividade só pode emergir se você lhe der condições para que isso aconteça. Uma das primeiras maneiras de ser mais criativo é relaxamento diante da situação difícil, pois isso permite um novo olhar. Saber como olhar para o problema é uma das coisas mais criativas que existem. Sim, você para de focar no problema e começa a focar na solução. Você que ficou até aqui conosco falando sobre criatividade e quer saber mais, pode saber que temos uma quantidade absurda de curiosidades sobre esse tema. Inscreva-se aqui no canal para ficar informado e comenta aqui embaixo sobre o que você quer saber sobre criatividade. Nós do Transversos pesquisamos criatividade para deixar a vida de todos mais plena e para isso precisamos da sua ajuda, comentando como a criatividade pode te ajudar. Isso, deixa o joinha. Tchau! Até mais, pessoal. Tchau, tchau.